professora Gleice e nós vamos continuar falando de capacitores. Lembrando que capacitores são dispositivos que armazenam energia e não a transformam. Geradores e receptores, eles transformavam um tipo de energia em outra, certo? Ou você tinha elétrica e transformava em outro tipo, ou você tinha um outro tipo de energia e transformava em elétrica, depende do dispositivo. Esses aqui não, eles armazenam, certo? Aqui nós temos a primeira armadura, segunda armadura, tá? Entre as duas armaduras, nós devemos lembrar que nós temos aqui um dielétrico, que é um isolante para que as placas não entrem em contato. Há sempre uma pequena distância entre eles, é muito pequena essa distância. Então, para não correr o risco desta placa entrar em contato com essa, ou essas cargas, por algum motivo, se deslocarem, né, para essa outra placa, nós colocamos um material isolante, que é um dielétrico. Mas, na separação dessas cargas aqui, nós temos então a geração de um campo elétrico, apontando nessa direção e sentido. A placa positiva, ela ficou positiva porque elétrons saíram daqui e se deslocaram pelo circuito em direção à placa negativa. Placa positiva ligada ao alto potencial da bateria, placa negativa ligada ao baixo potencial da bateria. Este daqui é um desenho semelhante, né, a este, com uma visão um pouco diferente. Então, nós temos aqui a primeira armadura, a segunda armadura. Cargas em quantidades iguais, só que com sinais opostos. Aqui eu só não desenhei dielétrico, tá? Mas existe uma substância entre as duas placas. O campo elétrico, apontando nessa direção e sentido. Placa positiva, porque estava conectada ao alto potencial. Placa negativa, conectada ao baixo potencial. Então, se nós temos o campo elétrico, lembre que campos elétricos implicam em ter potencial elétrico, né? E aqui nós vamos ter uma diferença de potencial elétrico. Nós temos cargas acumuladas e nós vamos ter uma diferença de potencial entre essas duas placas. Essa razão significa para nós a capacitância. E a capacitância, por sua vez, depende das dimensões dos capacitores, tá? Das suas características físicas. Agora, nós vamos entrar num detalhe seguinte, na associação de capacitores. Nós podemos usar dois ou mais capacitores associados em série ou em paralelo, assim como nós fazíamos com os resistores. Primeiro caso, associação em série, tá? A associação em série, nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, dois capacitores, cada um com sua capacitância, C1 e C2. O que a gente sabe quando eles estão ligados em série? Que a diferença de potencial total, que é a diferença de potencial da bateria, será a soma da diferença de potencial na primeira placa mais a diferença de potencial da segunda placa. Então, a soma das diferenças de potenciais nas placas aqui, nos capacitores, nos dá a diferença de potencial total da nossa bateria. Agora, a quantidade de carga que eu tenho armazenada aqui deve ser exatamente a quantidade de carga armazenada aqui. Lembrando que eu não posso olhar como um todo aqui, essas mais essas. Porque senão a carga de um capacitor, a carga total, é sempre zero. Eu vou olhar numa armadura, certo? Então, a quantidade de carga ou na armadura positiva ou na negativa é a mesma aqui do vizinho, tá? A quantidade de carga é a mesma. Então, lá nos resistores, a gente achava um resistor equivalente. Significa que se eu pegar esses dois capacitores, qual é o capacitor que eu devo substituir, mas que ele continue com as características, seja equivalente a esse daqui, né? Com as mesmas características. Então, esse daqui vai ser o nosso capacitor equivalente, certo? Vou ligar a nossa fonte de tensão. Aqui continuará positivo e aqui negativo, certo? Mas a pergunta é, qual é a característica? Como que eu calculo a capacitância equivalente dele? No caso dos capacitores em série, aqui vai ter uma pequena diferença do que a gente fazia para os resistores, mas é algo que matematicamente nós já conhecemos bem. Essa é a equação. Então, se nós temos aqui dois capacitores que estão ligados em série, nós devemos somar de acordo com esta relação, é a soma inversa dos capacitores, das suas capacitâncias. Então, o capacitor equivalente, este equivalente aqui, ele resulta da soma inversa do primeiro
da primeira capacitância mais a segunda capacitância. Se eu tiver 3, adicione 1 sobre C3, 1 sobre C4 e assim sucessivamente, de acordo com quantos capacitores você tiver em série, certo? Lembrando, em série, tá? Este é o desenho. Placa positiva ligada ao alto potencial, placa negativa ao baixo potencial. A placa à frente, sinal oposto, mas em mesma quantidade de carga. A diferença de potencial é a soma da diferença de potencial de cada uma das placas. A quantidade de carga é a mesma, tá? O que tiver de carga aqui, terá de carga aqui. O que tem de carga aqui, deve ter aqui também. E o capacitor equivalente é calculado como a soma inversa dos capacitores, né? Das suas capacitâncias. E aqui nós representaríamos, esse daqui é o nosso capacitor equivalente. Este é o nosso primeiro caso, certo? Quando nós temos a ligação em paralelo de capacitores, nós temos a seguinte forma de representação, certo? Nós temos aqui os nós, né? Lembra que é um nó, aqui é um outro nó. Então, nós temos aqui o capacitor 1 com sua capacitância, o 2 e o 3, ligados a uma fonte de tensão. O que nós sabemos sobre as ligações de capacitores em paralelo? Nós sabemos que a diferença de potencial entre cada uma das placas é exatamente a mesma da nossa fonte de tensão. Então, qual é a diferença de potencial nessa placa? O mesmo da fonte de tensão, assim como nesta e assim como nesta. Então, todas têm a mesma diferença de potencial. Agora, a quantidade de carga vai depender das características de cada capacitor, tá? Da sua capacitância. Então, eles vão acumular quantidades de cargas diferentes, se eles forem de capacitâncias diferentes, claro. Então, a quantidade de carga equivalente de um capacitor equivalente, que se eu fosse substituir esses 3 por um só, ele seria representado pela soma das quantidades de carga em cada capacitor, tá? Então, a quantidade de carga que eu tenho aqui, eu somo com essa e somo com essa, para dizer quanto de carga eu tenho se eu substituir esses 3 por apenas um, que equivale a essa representação. Já o capacitor equivalente, como eu determino o capacitor equivalente? O capacitor equivalente, se eu quisesse fazer este tipo de desenho aqui, trocar esses 3 capacitores por um só. Como é que eu troco ele? Qual é a característica dele, né? Qual é a capacitância dele? É só você somar, lembra que esse símbolo é a soma, as capacitâncias. Então, eu coloquei aqui, ó. Aqui eu somaria o 1, o 2 e o 3. Se eu tivesse mais capacitores, você colocaria o 4, o 5, o 6 e o 7, assim sucessivamente. Então, eu só tenho 3 capacitores, então ficaria exatamente essa relação aqui. O resultado desta soma é o meu capacitor equivalente. Aqui está só uma representação, não está corretamente a quantidade de cargas, tá? Meu desenho está muito pequeno para isso. Então, se aqui eu tivesse, ó, 2, 4, 6, né? Então, eu colocaria 6 aqui também, porque a quantidade de carga é somada, certo? Então, aqui, para a correta representação, seriam 6, mas é apenas uma ilustração. Só quis dizer que aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa, mas eu não estou colocando a quantidade correta, tá? É apenas uma representação. Então, lembrando, a diferença de potencial é a mesma, a carga a gente vai somar e a capacitância a gente soma também, tá? Sempre que você tiver uma ligação em paralelo de capacitores.